Meu amigo Gonçalo Pereira, eu queria que você começasse a falar um pouquinho para a gente sobre quais as transformações mais significativas que você vê nessa comunicação estratégica das organizações agora, com tantas mudanças, não só pandemia, polarização política, questões sociais, necessidade de autenticidade. Vamos começar por algum ponto. Qual a necessidade de uma transformação das organizações em relação à sua comunicação? Como é que você vê isso? Bem mencionado, Felipe, é um prazer estar conversando contigo e nos encontrarmos virtualmente aqui, mas a gente vive isso, ninguém há de negar, né? A gente vive um momento de intensa transformação, nós estamos no meio de uma grande transformação e ainda para que lado estamos sendo levados? Porque, na verdade, nós não estamos caminhando, nós estamos sendo empurrados, por um lado, por uma questão que é a questão da pandemia, que muda hábitos de consumo, hábitos de comportamento, e não é uma escolha, você não tem como escolher, né? Não há como negar a pandemia e os riscos que ela traz à saúde humana, embora alguns insistam nisso, contrariando a ciência, né? Isso impacta na vida em sociedade, impacta na vida das famílias. Nós estamos em casa, eu estou em casa, você está em casa, nós estamos trabalhando, nossos filhos tendo aula pela internet, então isso muda completamente o modo das pessoas viverem, de conviverem. Isso impacta certamente na questão laboral também, na questão do ambiente de trabalho. Também um clima de radicalização, de confronto, ia dizer ideológico, mas não é ideológico, porque não é ideologia que está em embate, são discursos supostamente ideológicos. Isso não é no Brasil, né? Isso é um movimento global, a gente olha Estados Unidos, recentemente Rússia, enfim, vários países enfrentando esse mesmo movimento. E algo que eu faço questão de trazer também para o debate, Felipe, é a questão do impacto da tecnologia sobre isso tudo, porque eu acho que é transversal. Quando a gente fala de pandemia, a tecnologia nos permite continuar trabalhando e minimamente conectados, né? Seria muito pior se nós não tivéssemos as plataformas tecnológicas de comunicação. Eu digo que seria, em alguns casos, um desastre do ponto de vista profissional, mas também esse acirramento de opiniões, essa crise política, esse radicalismo também passa pela tecnologia. A tecnologia tem sido incentivadora, tem sido utilizada e tem se permitido utilizar, né, ser utilizada para fomentar discursos que estão provocando um esgarçamento do tecido social, né? Em alguns lugares a gente fica preocupado com uma ruptura, com uma guerra civil global, né, de enfrentamento entre dois lados. Então não é ser alarmista, não, me preocupa bastante isso. E dentro disso tudo, quem trabalha com comunicação tem que estar muito preocupado, muito atento, né, porque todos esses processos são processos que, em maior ou menor parte, são processos comunicacionais. Pois é, aí que está, né? Você falou que em tudo a gente vê o impacto para a questão comunicacional, para os processos comunicacionais. Eu tenho falado bastante sobre comunicação nas organizações aqui nesse espaço, com as pessoas que a gente conversa. E o que você vê assim de desafios? Você tem uma experiência muito grande, né? Você, privada, pública, você tem imprensa, agência, você já atuou em todas as frentes possíveis, marketing, organizações sociais, você tem um trânsito longo e profundo em muitos lugares. Como é que você enxerga todas essas organizações diferentes conseguindo reagir de uma forma eficiente com a sua comunicação? Como é que elas conseguirão fazer uma comunicação eficiente nesse meio todo aí, né? É verdade, Felipe, eu tive o privilégio de estar em vários lados do balcão e de vários balcões também, né? Então, trabalhei em muitos dos segmentos, mas sempre na área de comunicação. Isso me dá a condição de observar de vários pontos de vista, né? A questão da comunicação, especificamente comunicação empresarial, né? A gente vê organizações que estão, sim, se utilizando de forma correta. O que a gente vê hoje é uma aceleração de um movimento, de uma tendência que já era percebida um tempo atrás,
onde as marcas que se conectam a propósitos e que equilibram melhor na balança a questão da busca pelo lucro, na busca pela venda, na busca pelo resultado imediato, equilibram melhor com propósito, com marca, com identidade de marca, essas que conseguem fazer esse equilíbrio melhor, estão se saindo melhor, estão apresentando melhores resultados durante esse período de pandemia, de acirramento de opiniões, né? As marcas têm que tomar partido, as marcas têm que tomar posição, as marcas têm que ser agentes atuantes dentro do convívio social. É isso que o cidadão quer hoje em dia. Pois é, aí que está, né? E como a gente pensar no cidadão, pensar nas pessoas, pensar no público e levar em conta tudo que está acontecendo. Agora, que outras... Você falou da questão da tecnologia digital, você falou do ambiente político, né? E também da questão da pandemia. Como é que você enxerga a necessidade de uma comunicação cada vez mais focada nas necessidades e nas percepções das pessoas? Ou seja, quanto mais nós temos que levar em conta agora o que as pessoas pensam, o que os públicos pensam. Todos os públicos, né? Não só as pessoas em geral, mas todos os públicos que dizem respeito à minha organização, né? E aí pode variar muito, né? É uma gama, mas quão importante isso se tornou hoje, né? Eu conversei algumas vezes com algumas pessoas sobre isso, mas eu queria que você também falasse sobre essa necessidade de dialogar, de conversar, de entender, de pesquisar, enfim. Isso é fundamental, na minha opinião, Felipe, porque a não pode ser percebida como algo que não tem vida, que é algo artificial, né? A necessidade de humanização da marca e das organizações na comunicação. Ao mesmo tempo em que a tecnologia nos ajuda a chegar mais longe, mais rápido, a mais pessoas, ela nos oferece algumas alternativas que podem ser ciladas, né? Quando a gente trabalha com automação de marketing, trabalha com automação na emissão de mensagens de uma organização, você imagina uma organização mundial ou uma organização de grande porte, que tem um conjunto muito grande de pessoas com as quais ela quer comunicar, tanto em público interno quanto em público externo, ela fica tentada a automatizar o mais possível, né, com maior quantidade possível, a sua comunicação. E me preocupa o avanço que há entre automatizar a parte operacional, mas eu vejo muita gente, muitas organizações automatizando o conteúdo. Esse é o problema. Então, a tecnologia nos dá a facilidade de automatizar o disparo, chegar a pessoas, customizar, ter clusters, trabalhar com públicos. Agora, se eu automatizo o conteúdo, eu trabalho no sentido contrário do que se quer, que é a humanização da comunicação e que a marca seja percebida como um ente, como uma pessoa que tem personalidade. Esse é um ponto interessante, né? A automação do conteúdo é um problema. Quer dizer, como é que eu vou enxergar o que o outro pensa e como é que eu vou levar em conta isso para fazer a minha estratégia de comunicação? Porque as estratégias também estão sendo reavaliadas, né? Eu acho que aquelas estratégias que já vinham sendo desenvolvidas aí, elas estão tendo que ser repensadas. Eu falo de várias organizações, desde uma empresa pública até uma igreja. Todo mundo foi afetado, não é só empresa privada. E aí você falou dessa questão de não automatizar o conteúdo, né? Como é que você utiliza esses recursos da inteligência artificial, por exemplo, e ao mesmo tempo utiliza a sua inteligência organizacional, vamos dizer assim, para criar uma conexão mais efetiva com quem você quer conversar e para ter os resultados que você espera, sejam quais forem os resultados, né? Vou pegar um exemplo assim, sem mencionar o cliente, porque é uma questão de contratual de sigilo, mas numa questão de gestão de mídia social. Vamos pegar um aspecto que nós provavelmente, essa nossa conversa estará nas Esse cliente é uma grande organização pública e tinha um canal muito potente, tem um canal muito potente de comunicação através das mídias sociais.
cometia um erro muito comum nas organizações, que é não ter o canal de duas vias, né? Ele emitia informação para seu público, que era composto ao mesmo tempo nas mídias sociais do seu público interno, bastante numeroso, e do seu público externo, mais numeroso ainda. Então, ele emitia informação. Ele não media se a informação chegava ou não, ele não media a opinião a respeito da informação emitida, então ele apenas falava, era alguém que falava, mas tapava os ouvidos para ouvir o retorno, né? Depois passou para uma etapa em que eles reagiam, que aí a reação era uma resposta às interações na mídia social, mas eram respostas automatizadas. E o cidadão sabe, identifica com uma rapidez impressionante a resposta automatizada, brinca, ironiza, faz pegadinha, tem respostas automatizadas, né? E por conta disso eles já haviam se envolvido numa crise de imagem, porque numa dessas respostas automatizadas eles criaram um problema muito grande de relacionamento com um grupo de clientes. E a gente partiu para o que era? O desafio de dizer, vamos minimizar, vamos intensificar as interações e minimizar a automatização. Como? Mais pessoas trabalhando. Aí, não, mas aí é custo. Amigo, o seu custo de imagem vai ser muito maior se você insistir na resposta automatizada. Contrate mais pessoas, capacite as pessoas, façam as pessoas entender qual é o seu tom de voz, como é que se responde, como é que sua organização fala, e habilite essas pessoas para que elas respondam por sua organização, que elas sejam porta-vozes da sua organização. É um case de sucesso, Felipe. Cresce público, cresce interação, cresce engajamento e cresce o goodwill, a boa vontade para com a marca. A gente tem que começar a gastar um pouco mais em gente, do lado de cá, das plataformas de mídia social, e um pouco menos em software. Está faltando humano nessa questão. Aí você falou algo importantíssimo, está faltando humano. Agora, se você pudesse dar finalmente algumas recomendações, assim, sugestões, eu tenho sempre pedido isso com quem eu converso aqui, caminhos para começar. Daqui a pouco alguém olha assim, tá, estou entendendo que preciso repensar, mas que caminhos você, Gonçalo, sugere para qualquer tipo de gente que está nos vendo aqui, ouvindo essa conversa, de uma organização e quer pensar, poxa, por onde é que eu começo? O que você acha que eu devo fazer primeiro? Eu sempre pergunto isso para todos os entrevistados, porque é uma forma de ajudar de maneira efetiva quem está assistindo. O cara entendeu a ideia. E agora o que eu faço com essa ideia que eu entendi? Passos que eu posso dar aí, né? Sugestões, recomendações suas aí. Imagina, é evidente que é caso a caso, né, Felipe? Mas na maior parte das vezes, ou esse ponto está entre os passos iniciais, que é a questão de quem é a organização. Primeiro é quem é o emissor da mensagem. E a gente parte de um dilema que é um dilema filosófico e que a gente pode trazer para a gente enquanto pessoa, né? Vamos pegar o exemplo da empresa Felipe ali, né? Quem é o Felipe? O Felipe é um Felipe que é o Felipe pensando a respeito dele mesmo, né? Então da organização, como a organização acha que ela é. O outro é como a organização é vista pelo seu público, que muitas vezes não tem a ver com o primeiro, né? O segundo é como a organização quer ser vista pelo seu público. Então, recapitulando, né? A organização se entende de uma forma. Muitas vezes ela quer ser vista de outra forma que não é a forma que ela se entende. E há uma terceira questão que nenhuma dessas está abarcada, que é o público me vê como. Então, pesquisa, ponto de partida, pesquisa. Como o público me vê e como você quer ser percebido. A distância entre isso, entre o que você quer ser percebido e como o público lhe vê, já possibilita que se faça um projeto. E tem uma outra distância, que é quem de fato você é e como você quer ser visto. Aqui tem um problema das consultorias, geralmente, que é você chegar para o cliente e dizer, olha, você diz que você é isso, não, mas isso é o que você quer ser. Você, de fato, é isto. E aí dói quando você diz para ele o que ele de fato é, né? Porque a distância entre como ele quer ser visto e o que ele é de fato é maior do que como ele quer ser visto e quem ele pensa que ele é, né? E aí complica, né? Porque a gente quer muita coisa, quer ser, e os públicos exigem que você seja.
Mas só que você muitas vezes não é aquilo ali, né? O papel dos consultores, né, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, Felipe, porque muitas vezes é alguém que está fora da organização e que não vai continuar na organização, que vai prestar a consultoria e vai seguir adiante, tem mais liberdade para chegar para o corpo diretivo da organização e dizer, olha, vocês têm um problema aqui, né? Vocês pensam que estão sendo vistos assim, mas vocês de fato são isso, estão sendo vistos assim. Muitas vezes, para quem está dentro da organização, por questões de política interna, é desconfortável fazer esse tipo de apontamento, né? Botar o dedo na ferida, como se diz. Né? E aí, então, só para finalizar, é interessante essa relação, como você sugere, esse é um ponto muito interessante, né? Você falou sobre conversar com o corpo diretivo. Muitas vezes, até os profissionais internos de comunicação, eles sofrem muito, muito para conseguir fazer essa reflexão. Nos dê uma sugestão, você que já provocou o corpo diretivo estando dentro da organização, agora externo, como um consultor externo, tem algum macete aí, algum segredo que você pode revelar aí? Contra fatos e dados, né, Felipe, é mais difícil você se contrapor. Então, municie-se, busque a maior quantidade de fatos, dados, levantamentos, estatísticas que comprovem o que você fala, para que não fique apenas na impressão, né, numa afirmação que você não consegue comprovar, combatida e derrubada também com algo que não tem dado. Então, fica discurso contra discurso. O fundamental é você ter fatos, dados, levantamentos, estatísticas que comprovem isso. E aí pode ser entrevistas qual, entrevistas quant, estatísticas de comportamento do público nas mídias sociais. Esse é um ponto de partida. Por trás disso, Felipe, aí é uma questão que é bastante pessoal, que é esteja vulnerável, né? Busque a vulnerabilidade, e porque eu não conheço ninguém que tenha crescido na organização, ninguém que tenha crescido na vida sem ter se colocado vulnerável. Se você ficar reativo numa zona de conforto, evitando as situações em que você passa a estar vulnerável, você vai continuar ali onde você está. Colocando-se vulnerável e partindo para a divulgação do que você acredita como verdade, você vai se movimentar. Pode ser que você seja movimentado para fora, mas você vai se movimentar com o potencial de ser movimentado para cima, para ser mais escutado, para ser mais ouvido. Fatos e dados e disposição de estar vulnerável para falar e professar a sua verdade. Gonçalo Pereira, sempre aprendemos com você. Professor também, hein? Professor também. Eu esqueci de falar que também tem carreira como professor. Muito obrigado, amigo. A gente poderia continuar conversando mais aí, né? Só para complementar, professor já fui, mas aluno continuo sendo sempre. Muito boa essa, hein? Obrigado pelo papo. Eu sei que você tem seus compromissos aí. Fica registrado esse papo interessante que pode ajudar muita gente e com certeza vai produzir muitos insights aí na cabeça de quem quer ter umas ideias aí de como trabalhar, de como gerir essa situação aí. Obrigado, amigo. Vamos conversando em outras oportunidades aí. Sempre à disposição, prazer estar contigo. Sucesso, paz aí.